Olá, boa tarde a todos. Novamente aqui reunidos para este aprendizado, pedindo e rogando para que Jesus Cristo esteja em nossos corações, para que abra nossas mentes ao aprendizado de hoje. E com muita alegria, vamos chamar Suzy, então, para fazer a prece inicial, e sejam todos bem-vindos. Vamos unir agora os nossos corações, os nossos pensamentos, elevando ao Mestre Maior, Jesus, nosso irmão, nossa Mãe Santíssima, honrando no dia de hoje, Dia dos Pais, ao nosso Pai Maior. Vamos abrir as nossas mentes, os nossos corações e pedir aos nossos mentores e amigos espirituais que nos ajudem na assimilação e aprendizado da reunião de hoje, para que possamos dar um passo a mais no caminho da compreensão da lei maior, do amor, da bondade, da sabedoria, em nome de Jesus. Adeus. Podemos ou devemos? Devemos, Ana Carla, podemos. Então, tá bom, podemos e devemos. Muito bem. Em honra da liberdade, é o capítulo 58 do Palavra de Vida Eterna. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo. É uma carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Se alcançaste um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o divino libertador. Não julgue seja fácil semelhante viagem do Espírito. Encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Serás surpreendido a cada passo pelos sofismas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos lapidadores da história, empavesados nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida, buscando atrelar-te o pensamento ao carro da argumentação filauciosa, a que se acolchetam, famintos de louvor e da vassalagem, mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo, armam ciladas ou levantam castelos teóricos em que a sugestão menos digna se inclina à existência, à rebelião e ao pessimismo, e à viciação e à inutilidade. Atendendo quase sempre a interesses escusos, lisonjeiam-te a incipiência, incestando-te o nome, quando não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão para que lhes engrosses o séquito de loucura. Acompanhando-os, porém, não te farás senão presa deles, fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam, quando Jesus deseja te faças livre para a conquista da própria felicidade. Acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem, no campo da independência espiritual, limitando-te à capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, porquanto, em nos fazendo tributários da falsa glória em que se encasulam, relegam-nos à existência a planos de subnível. Quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas a vida, mas vida santificada e abundante. Show essa lição, né? Nossa, coisa mais linda.
quando ele fala de como a gente ainda é dominada por aquelas criaturas que nos mostram, sabem, nos conhecem e sabem da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa prepotência. Então, elas nos envolvem e nós acreditamos nisso, porque assim somos, e nós, muitas vezes, não sabemos esta divisão que nós temos entre nós mesmos, né? O nosso lado luz, o nosso lado sombra, o nosso lado divino e o nosso lado humano. E, normalmente, prevalece o nosso lado humano, porque nós ainda somos muito vaidosos. Então, cuidado, porque por esta liberdade, esta pseudo-liberdade, muitas vezes nós nos encarceramos, né? E nos encarceramos para muitas encarnações. Então, quando nós já sabemos, nos conhecemos e sabemos das nossas dificuldades emocionais, das nossas dificuldades espirituais, nós não nos deixamos envolver, porque nós acreditamos naquilo que nós sabemos e podemos mudar. É simples assim. Nós acreditamos nisto. E isto é liberdade. Então, quando eu tenho liberdade, é quando realmente eu posso mudar a minha vida, sem estas pendências, né? Eu gosto muito do Adão Nonato, né, que desencarnou há algum tempo já, e ele dizia que muitos de nós fazemos parte da turma do Barbantinho. O que é a turma do Barbantinho? É aquela turma que é manipulada pelo plano espiritual inferior. Então, ele sempre dizia, cuidado, gente, porque muitos de nós somos realmente manipulados pela turma do Barbantinho. Fazemos aquilo que eles querem, pensamos o que eles querem. E quando vem um momento de lucidez, você como que muda. E você diz, nossa, não é nada disso, ele tem razão. Eu sou assim, 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 eu posso fazer isso, 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 isso. E aí a gente fica pensando, né? Como nós não temos liberdade quando somos manipulados por eles. Então, é a pergunta que fica assim para nós na tarde de hoje, né? Nós temos liberdade? É muito fácil a gente saber se tem liberdade. É quando você realmente sabe que aquilo que o outro te diz, você pondera. Você percebe se é realmente sensato, se realmente aquilo faz sentido. E aí você se imune de todas as ferramentas que você tiver de autoconhecimento e você diz, não, mas isso não é verdade, isso não faz sentido. Então, você mesma vai definir aquilo que é bom, mas não te faz bem. E aquilo que te faz bem, às vezes não é tão bom assim, tão gostoso, né? Então, é o que é gostoso e aquilo que é menos gostoso, mas é o que te faz bem. É o remedinho amargo, né? Que às vezes a gente precisa tomar. E é isso, gente. É uma lição profunda, né? E que daria asas assim para a gente ficar até amanhã falando. Mas só encerrando essa frase que ele diz, né? Acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem no campo da independência espiritual, limitando-te a capacidade de sentir e de pensar, empreender e construir, porquanto nos fazendo tributários da falsa glória em que se encausulam, relegam-nos à existência a planos de subnível. E aí fica só para a lição de casa, né? Em que plano eu estou? Será que é da turma do Barbantinho? Será que é um subnível?
Ou será que eu já consigo pensar sem influência negativa? Então, quando eu me desespero por alguma razão, né? Será que aquilo é meu? Ou será que eu estou com alguma interferência? Ou será que eu entrego? Então, é muito simples, gente. O que é o sofrimento, mais uma vez, né? A falta de submissão às leis de Deus. Então, se eu sigo as leis de Deus, pelo menos algumas coisas, né? Não digo tudo, porque a gente ainda não consegue. Mas a submissão às suas leis, a entrega, é que faz com que meu sofrimento diminua. E eu tenha esta liberdade de sentir profundamente, de forma diferente daquilo que as pessoas falam. Só isso. Muito obrigada. Dorita, agora você fala. Você está sem microfone, Dora. É verdade tudo isso que a senhora falou. A gente tem que fazer uma autoanálise, né? Para ver que lugar em que nós estamos, o que é que nós estamos fazendo, o que nós precisamos melhorar, prestar atenção nos nossos atos, naquilo que nós devemos fazer, né? Porque acreditar, nós queremos e acreditamos, e a gente faz tudo pensando que está fazendo certo, dentro dos preceitos de Jesus. Mas será que estamos realmente fazendo certinho? Será que não estamos sendo influenciados, né, por alguns irmãozinhos que às vezes a gente, sem perceber, você atrai para você? E quantas vezes, se a gente prestar atenção, a gente recebe orientação e não acredita, pensa que é coisa da nossa cabeça. Ainda se condena, fala, nossa, como é que você pode pensar isso? Mas aí, de repente, acontece justamente aquilo que eles te mostraram que ia acontecer, né? E às vezes são coisas tão simples, que nem a semana passada, tem uma senhora que vem uma vez por semana, de quinta-feira, que eu peço para ela vir me ajudar, e então ela, na hora de ir embora, eu falei para ela, até quinta. Ela falou, até quinta. Aí, mas alguém falou no meu ouvido, ela não vem quinta. Desse jeito. Eu ouvi no meu ouvido, certinho, ela não vem quinta. Eu falei, de fato, ela não vem na outra quinta, porque ela vai viajar semana que vem. Na quinta que vem ela vem. Ainda dialoguei ali. Tudo bem, quando chegou na quinta, na quarta-feira à noite, chega o zap. Dorinha, amanhã não posso ir, porque eu tenho uma consulta tal hora lá na Santa Cecília. Eu falei, olha, e eu não acreditei, né? Aí, essas horas, a gente pensa, fala, você nunca está sozinha, nunca, né? Ou seus benfeitores, ou alguém querendo te puxar para trás, né? Mas a grande maioria das vezes, nossos irmãos estão do nosso lado, nos mostrando caminhos para a gente poder seguir, né? Então, tudo bem, desculpa, acho que eu falei demais. Fala, Rosa. E pessoal, boa tarde para todos. A gente estudando semana passada, né? Era Pietro Baldi. E tem uma frase que foi falada que eu achei muito bonita, que fala assim: a maior liberdade que o homem pode ter é querer escolher estar com Jesus, seguir a Deus, sabe? Eu achei tão bonito, eu falei, então a maior liberdade qual é? Você pode ir para onde você acha que você quer, você pode escolher tal caminho, tal pessoa, tal atividade, tudo e é possível, né? Mas a maior felicidade é você poder estar feliz em estar seguindo o caminho de Deus. E é justamente essa passagem dessa carta de Paulo para os Colossenses que ele fala justamente isso, que é a vida em união com Cristo. Então ele fala, no próprio, olha a Bíblia antiga, ele fala assim, tome cuidado com as pessoas que falam palavras bonitas para você, que acham que vão te colocar leis, que assim é melhor. Tome sempre cuidado, porque o que ele vai falar é uma lei humana, é uma fala humana. Então ela é passível de ter algum tipo de erro, de tendência, né? Mas o que vem de Deus nunca vai ser
tendencioso, parcial, né? Então, olha que bacana, um livro antigo e Paulo já com a sua sabedoria já nos alerta sobre isso. Então, como é que eu vou, que intuição, que palavra, que eu vou escutar? A palavra melhor, a palavra de Deus. Ah, eu não sei qual a palavra de Deus, ele não me falou. Então se recolhe, pensa, aquilo, eleva o seu pensamento, se recolhe, porque ele vai falar. Vai falar com palavra, com situação, com atitude, e vai se fazer compreender. Aí você vai estar em paz, o seu coração e a sua vontade. O que fica muito difícil é, às vezes, que a nossa vontade, a nossa razão e o nosso coração, né? O nosso coração, quero comer doce. A razão, você está com diabetes, você está com diabetes. Aí cabe a mim decidir, né? Mas se a gente sempre estiver bem intuído, com boa vontade, eu acho que sempre vai acontecer o melhor. E se a gente conseguir pensar isso, a gente está tentando seguir o caminho de Deus, nesse caminho não tão fácil, da porta estreita, mas é um caminho que é um caminho de certeza. Era isso, gente. Obrigada. Obrigada, Rosa. Robert? Oi, tudo bem? Ratificando, concordo plenamente com a Rosa e com tudo aquilo que a dona Carmen colocou. Inclusive, tem um trechinho aqui, né, que é o penúltimo parágrafo do texto de Emmanuel, que ele coloca: querem escravos para os sistemas falaciosos, que mentalizam, quando Jesus deseja, te faças livre para a conquista da própria felicidade. E aí a gente às vezes pergunta, né? Como nós somos bombardeados, né? Continuamente, né? Tanto por aquela multidão física que nos cerca, como pelaquela multidão de espectadores invisíveis que nos cercam, né? Muitas vezes a gente fica assim, nossa, mas como é que eu vou fazer para não ser manipulado, né? Que foi o grande questionamento da dona Carmen, né? E que às vezes é difícil, né? A gente tentar colocar ou perceber isso, né? E aí, nesse penúltimo parágrafo, ele coloca os ensinamentos de liberdade que Jesus nos concedeu, né? Então, resumindo o que Jesus falou, né? Amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Se você segue essa recomendação tão simples, né? Tão objetiva, você começa a perceber que amar ao próximo como a ti mesmo é você fazer ao outro aquilo que você deseja que façam a ti. E quando você se dá conta disso, você percebe que você pode trilhar a tua jornada sem o desejo e sem, principalmente isso, não é nem tanto o desejo, mas a intenção de prejudicar o outro, né? Porque na nossa vida, muitas vezes, tomamos decisões, a gente já, em grupo, nós já comentamos isso algumas vezes aos domingos. Algumas vezes nós tomamos decisões em determinados momentos que eram as decisões que naquele momento nos eram as mais acertadas, né? Mas a jornada da encarnação é justamente isso, para que a gente possa conseguir, através dessa jornada, perceber entre o certo e o errado e corrigir, né, os nossos eventuais erros por decisões não acertadas. Mas se nós tivermos as lições, o Evangelho do Cristo, como um roteiro seguro para analisar as nossas ações, nós, com certeza, conseguiremos caminhar com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de acerto,
até nós chegarmos a condições morais e espirituais bem melhores, né? Então, faz parte da caminhada esses erros. Faz parte da caminhada você ver se você está sendo manipulado ou não. Faz parte da caminhada você se libertar do sistema. Às vezes a gente pensa assim, nossa, liberdade dos sistemas. A gente pensa que a gente tem que fazer um ato de rebeldia assim gigantesco, quando na realidade é a mudança de pequenas coisas, né? Muitas vezes você perceber que você toma pequenas decisões que te deixam tranquilo, não ferem a outras pessoas, mas em geral vai contra a opinião que está à tua volta. E às vezes, quando você faz isso, como diz a dona Carmen, você acaba tomando um remédio amargo, né? É aquele remédio do... As pessoas parecem que não vão me aceitar da forma como eu estou, as pessoas vão me criticar pelas decisões que eu tomei. Isso é um remédio amargo. Às vezes você passa isso com a família, você passa isso com os amigos, com os colegas de trabalho, com as pessoas que você convive na sociedade. Quando você simplesmente pega a tua liberdade, que é a liberdade de ser e não do ter, e consegue caminhar feliz com aquilo que você tem, aquilo que você conquistou, que necessariamente não é muito aos olhos do mundo, mas é suficiente naquele momento para você e aos olhos de Deus. Quando a dona Carmen estava lendo o texto, eu não sei se alguém teve a oportunidade de ouvir, eu postei em alguns grupos um poema, né, de um poeta anglo-saxão chamado Rudyard Kipling. E o nome do poema em inglês é if, né? Então, se. E aí no texto ele começa a comentar uma série de condições que se você for ouvir, é a nossa jornada, é a nossa caminhada. E ele pontua algumas coisas que são muito bonitas e que você identifica. Eu me identifiquei muito com o que ele escreve. Em um determinado momento ele diz que vitórias e derrotas são impostores, porque eles nos tiram a atenção. Ou seja, às vezes você tem vitórias que na realidade não são vitórias verdadeiras, é só um acúmulo do ego. E às vezes você tem derrotas, como disse a dona Carmen, que é o remédio amargo. E aí, se você não tem resiliência, você aceita aquilo como uma derrota, mas na realidade é uma vitória, porque você começa a perceber que existe algo diferente. Ele fala em você ter resiliência quando você encontra algo de bom no mal que te aconteceu. E aí ele começa a falar uma série de coisas. Ele diz que, à medida que você vai aprendendo isso, você vive entre os simples e os humildes como um ser sábio e honrado. E você vive entre reis e nobres como humilde. E à medida que o tempo passa, você consegue ver em reis, em nobres, em pessoas simples, em amigos e inimigos, todos iguais frente à luz da eternidade. E à medida que a gente vai crescendo nesse conhecimento, nessa tomada individual de cada espírito da liberdade, se utilizando dos ensinamentos seguros do Cristo,
como a Rosa falou do estudo que eles estavam fazendo, ele coloca no final assim: chegará um momento em que estarás numa outra esfera, numa outra consciência. Não terá mais em ti nada daquilo que representa a humanidade. Aí ele finaliza: alegra-te, meu filho, enfim serás homem. Então, essa liberdade de abraçar os ensinamentos do Cristo e não alardear, mas ponto a ponto, passo a passo, você transformar isso em realidade no teu viver, não precisando dizer que você clama a Deus, que você ora a Deus, que você faz isso, aquilo, porque isso é algo, quando você começa a falar muito isso é algo entre você e a sociedade, que em geral vai te julgar, vai te envolver ou vai te tornar execrível. Mas é uma relação de você com Deus. E, acima de tudo, com a tua própria consciência. E como o Livro dos Espíritos coloca para nós, Deus não julga. Nós nos julgamos através do ser consciente que analisa a si próprio. Somos juízes de nós mesmos. Mas, acima de tudo, nós somos os instrumentos de nós mesmos para alcançarmos a evolução. É isso, gente. Um beijo. A paz do Cristo com todos. Obrigada, Robert. Hoje, acho que todo mundo recebeu uma intuição, assim, que as falas são muito profundas, de todos vocês, né? A gente fica aqui ouvindo e tentando não perder nenhum pontinho da fala, né? Como se a gente quisesse realmente segurar aquela fala naquele momento dentro da gente. É uma lição realmente grandiosa, né? E que nos pede mesmo para a gente buscar essa liberdade em Cristo, que é o único lugar onde você vai se sentir, vai ser livre mesmo. É seguindo passo a passo o que ele nos ensinou. E a gente tentar se livrar dos grilhões que a gente se põe no dia a dia, né? Quando a gente começa a acreditar na falácia de tantos que querem nos enganar, nos manipular. Mas cabe a nós mesmos nosso autoconhecimento para que a gente não caia nessa armadilha, né? Que a gente tenha esse autoconhecimento de nós e essa consciência. E usar, antes de tudo, a nossa inteligência, né? Deus nos fez inteligentes, para que a gente possa ponderar todas as situações e realmente prescrutar o que está por trás delas, né? Até onde aquilo me pertence ou não pertence, até onde aquele que quer me manipular, quer me levar, e como eu estou permitindo que isso aconteça, por que eu estou acontecendo, né, permitindo que isso aconteça. E lembrando também do ponto que a dona Carmen falou, que eu achei também bem interessante, que nós temos também a influência da espiritualidade, né? E isso vai de acordo com os nossos pensamentos. Se eu estou em alta sintonia, eu terei os benfeitores aqui me guiando. Se eu estou em baixa sintonia, eu vou ter irmãos que querem brincar comigo, ou querem descontar alguma coisa comigo, ou querem alinhar naquela minha não virtude, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo, né, nessa autovigilância mesmo, de não se deixar se amarrar, né, ao cochotear, que ele fala aqui, né? Não se deixar prender pelos falaciosos, né? E que a gente não seja o criado de ninguém nesse sentido. Que nós devemos, sim, ser servidores, mas não criados de ninguém, no sentido de ser manipulados e deixar que a nossa inteligência se embote, né? Essa lição, como a dona Carmen falou, a gente pode virar à noite falando nela e a gente não vai conseguir
falar tudo que está entre essas linhas, né? E a gente vê o quanto esse livro é palavra de vida eterna. Há quanto tempo foi escrito, e você lê e parece tão atual, quando você consegue trazer toda essa verdade para o que a gente está vivendo hoje, e a gente vê irmãos, né, fazendo uma manipulação tão clara da autoridade, falsa autoridade que tem, ou do poder que tem, né? Amealhando, então, seguidores, amealhando pessoas que ainda não têm essa autovigilância ou essa autoconsciência, né? Então, acabam sendo escravizadas pelos falaciosos. Essa lição é muito, muito, muito grande, a gente tem que ler de novo com calma e reler, e tirar um tempinho para pensar sobre ela novamente. Eu vou deixar em aberto aí, que pode ser que tenha alguém querendo falar um pouquinho, a Suzy, né, a Rose está aí quietinha. É muito grande essa lição. Acho que está todo mundo ainda degustando as palavras, né? Que foram tantas informações assim tão pertinentes e tão profundas, né? Tão intensas, né? Que faz a gente ficar meio pensando no que a gente ouviu. Vamos, Suzy. É que é chocante a gente ter essa consciência de que a gente é manipulado, né? Nosso ego aqui se contorce, só a nossa vaidade, né? Mas a gente é. Porque quantas vezes a gente não olha o outro tendo uma atitude inadequada e fala, imagina, nunca faria uma coisa dessa. Que cara grosso, que cara malvado, né? Maldoso, que não sei o quê, que egoísta, né? E aí passa alguns dias, meses, ou às vezes horas, e você se vê fazendo exatamente a mesma coisa, né? Porque você maldisse o outro, né? Então você também está contaminado com, com o ser humano, né? Com as nossas inferioridades. E aí alguém pega, tá se achando melhor que o outro, olha só o que eu vou fazer com você. E aí você pega e vai lá e acaba sendo, né, o seu lado, o lado oculto, né? O lado negro da força se manifesta e a gente se vê na mesma situação. E é aquela. E a gente cai em tentação todo o tempo, né? Na própria oração do Pai Nosso, não nos deixar cair em tentação. E a gente cai, porque na verdade não é Deus, né? Que tem que ficar nos guiando o tempo todo para não cairmos em tentação. Tem que existir o nosso esforço, né? O nosso orar e vigiar. Né? Então, vigiar cada passo, cada pensamento, estar atento aquilo que a gente está pensando, opa, estou pensando mal do outro, mas calma que o meu rabinho não é tão menor, né? Então cuido eu do meu rabinho, né? Para eu poder, então, usar esses exemplos, esses momentos de julgamento do outro que a gente faz todo o tempo e estar aí atento a frear isso e pensar, né? Opa, vamos tentar mudar a sintonia, como você falou, né? Enquanto a gente está pensando coisas boas, os soldadinhos do bem estão com a gente. Quando a gente está vibrando, pensando coisa ruim, são os outros que tomam proveito. Então, essa influenciação, esse orar e vigiar, não é fácil, né? É tão difícil, é tão bonita a conversa que a gente tem aqui, mas às vezes, daqui a pouquinho, a gente já está caindo em tentação de novo e está se borrachando no chão de novo. E ter essa consciência que a gente não é 100% livre, mas que o Cristo nos ensinou realmente como buscar essa liberdade, como a Rosa falou, né? Se a gente se prende frequentemente em pensar em Jesus, em suas palavras, a gente tende a ficar menos exposto e mais atento a não cair em tentação, né? Então, acho que porque a gente está sob influência de seres físicos e não físicos, né?
energias positivas e negativas o tempo todo. E como a dona Carmen falou, né, da cordinha, né, como nós somos marionete, às vezes, de nós mesmos, né, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do julgamento do vizinho, do que os outros estão pensando da gente, do que os outros estão falando da gente. E acho que é isso aí. A gente tem que vigiar muito e orar muito, estar sempre em sintonia com o plano maior para tentar desviar o máximo possível dessas influenciações, né? A gente ainda é tão imperfeito. Obrigada, Suzy. Robert, você acha que dá para a gente ler um pouquinho não é nem questão hoje, né? São ponderações que eles fazem sobre a questão 59, né? Sim, dá para. Oi, de Oi. novo. Olha, como você falou, não é uma questão em si, né? Então, o item 59 do Livro dos Espíritos são considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação, né? É um texto relativamente longo, né? Mas que se a gente for resumir de uma forma mais simplista, mas que vale a pena todos nós lermos essa questão do Livro dos Espíritos, a questão 59, ele, na realidade, coloca uma coisa que, de uma certa forma, é a, a essência da doutrina em termos de investigação, ou seja, é a utilização da razão, né? Então, ele coloca, na realidade, nessas considerações, Kardec, que muito do que nós encontramos de referência na Bíblia está relacionado com a percepção daquele momento histórico que se vivia, né? E muito relacionado com as condições de cada povo. Então, ele coloca uma coisa muito interessante, que quando existe a referência do dilúvio universal, em que a única família sobrevivente foi a família de Noé, e que desse núcleo familiar surgiu todo o povo hebreu, se esbarra numa situação histórica importante. Por quê? Se o núcleo familiar de Noé foi o único que sobreviveu ao dilúvio universal e gerou o povo hebreu, como o povo hebreu entrou em contato e foi escravizado pelos egípcios, que quando o povo hebreu chegou ao Egito, o Egito já florescia há muito tempo. Ao mesmo tempo, também o povo indiano já existia há muito tempo, bem como o povo da Ásia, ali mais afastado, da China, também já existia. Então, na realidade, muito do que você encontra nessa referência bíblica não é que Kardec faz algum tipo de acusação. Não, muito pelo contrário, Kardec não acusa. Ele simplesmente pede para que nós tenhamos a percepção que foi a visão de um determinado povo em um determinado momento, mas que a razão deve ser utilizada para compreender essa obra da criação, porque senão seria um período de tempo muito curto para que houvesse a disseminação desses povos a partir de um único núcleo familiar e um crescimento em grande quantidade, né? E uma diversificação cultural muito grande também. Então, é se utilizar da razão, né? E, ao mesmo tempo,
os próprios estudos geológicos nos mostram que o planeta é muito mais antigo do que a referência bíblica, né? Então, a referência bíblica, ela é importante pelo seu conteúdo moral, pelo seu conteúdo de ensinamento para a melhoria do ser humano que ela traz. Existem referências também a povos e ao próprio Jesus que se encontram dentro do que é esperado, dentro do que é verdade na linha do tempo. Mas algumas coisas devem ser ponderadas dentro da razão. A isso a doutrina espírita chama de fé raciocinada. É isso. Aconselho a todos a lerem essa questão, é muito interessante. E se alguém quiser comentar alguma coisa, a gente tem um tempinho curto, tá? Porque logo em seguida a Joana vai fazer as vibrações. Mas se alguém quiser comentar algo, eu acho que dá tempinho, né, Ju? Dá tempinho, sim. Rosa, pode falar, Rosa. Eu só queria comentar que essa história da raça adâmica, do primeiro ser vivente na Terra, né? Eu acho que ela reflete muito assim a história dos judeus, como se fosse dizer onde seria a primeira terra, onde é o paraíso, aquela região de Israel, tudo mais, do Oriente Médio, né? E tem um livro interessante, eu acho que eu já falei aqui, que é Os Exilados de Capela, do Edgar Armond, que ele fala justamente o que era Capela, como se fosse um país, uma terra, um local que as pessoas que não progrediram, as pessoas tipo, que não evoluíram em Capela, nesse mundo, eles foram exilados, né? Então eles foram, entre aspas, rebaixados de categoria e vieram habitar na Terra. E essas pessoas capelinas, vamos chamar assim, seriam justamente essas raças que você falou. É o povo da Índia, é o povo do Egito Antigo, é o povo Atlante, é o povo da China, é o povo do Peru, a raça daquele pessoal dos Incas e dos Maias no México, que são raças, os Atlantes, que são raças que entre aspas, tiveram um apogeu que você não se explica. Como é que você explica a pirâmide? Como é que você explica as ruínas lá de Cusco, lá dos maias, né? Então, nesse livro, ele fala que eles eram eram uma raça que não evoluiu dentro do esperado. Porém, na Terra, que era mais evoluída, mais rústica, mais bruta, eles seriam avançados. Então, eles vieram para cá para alavancar o planeta, de modo geral, e de uma maneira meio assim, você vê que o que eles fizeram não existe como. Assim, como é que foi feito tal coisa? Não tem registros, né? Eles se extinguiram. Eles seriam mais ou menos, acho que 4.000, 5.000 antes de Cristo. Então, é uma explicação, tanto que tem aquele livro famoso que eram os deuses astronautas, da época de 1970, 80, que a gente lia muito, né? Que fazia de conta, ou fazia uma analogia, que os capelinos eram seres extraterrestres, né? Então, é uma leitura, acho que vale a pena, que amplia. É bom, eu acho bom. Uhum. Interessante, Rosa. Verdade, né? Não deixam de ser extraterrestres, né? Sim. Uhum. Espíritos vindos de um outro mundo. É isso. Mas muito legal a referência, porque é interessante porque amplia a nossa a nossa possibilidade de pesquisa, né? Uhum. Para a gente ter uma visão mais ampla, né? Como também a obra que você sempre cita do Pietro Baldi, né? Que Esse é top. é algo maravilhoso, né? Uhum. Obrigado, Rosa. Joana, Oi, aproveitando, Robson. aproveitando hoje, né? Esse tema, liberdade, né? E a liberdade, ela nos é concedida por Deus a, a todo momento, né? Nessa vida e em tantas outras, né? Que nós já tivemos e que ainda iremos ter, né? Que
essa liberdade, esse espírito eterno de luz te envolva para que você possa fazer a nossa prece, a nossa vibração dessa tarde de domingo. A paz do Cristo. Obrigada, Robert. A liberdade nos chega quando o nosso coração se abre para o amor. Quando o nosso coração se abre para a tarefa junto ao Cristo. Somos livres. Todas as vezes que empenhamos a bandeira do bem. Quando usamos os nossos dons dados pelo Pai. A inteligência, a bondade, a humildade e a boa vontade. A compaixão, a alegria de viver em prol de nós mesmos e de todos. Essa liberdade exige o esforço do autoconhecimento, exige o esforço das leis morais divinas, exige o esforço da corrigenda, exige que tenhamos a certeza do Pai eterno em nossas vidas. A liberdade nos leva a uma leveza espiritual. O corpo muitas vezes está padecendo de dores carnais, grilhões que nos prendem, mas a liberdade, oh irmãos, ela é tão leve, tão solta, que nós, com os grilhões terrenos, conseguimos avançar, alcançar um voo que nos desprende da carne. É uma certeza que nos abre a mente e o coração e que nos faz senhores do Pai, de Jesus. Nada tememos, porque essa certeza da eternidade, do bem e do amor nos dá uma sustentação e uma força que nós não temos, às vezes, noção, mas que é real. E é com essa liberdade, e é com Cristo que nós podemos conseguir essa libertação interior. Lutemos todos nós por sermos livres em Cristo. Não tenhamos medos nem temores, porque a confiança plena nos traz esse alicerce, esse barco que é Jesus. E as águas podem estar calmas ou tempestuosas, que não vai nos trazer temor. A liberdade está no espírito, está em sua alma, quando enxerga além dos horizontes. Busque o Cristo em ti e provarás dessa liberdade, dessa paz, desse amor e dessa leveza. E com esse sentimento, todos aqui reunidos, a gente abraça
nosso planeta, todos os nossos irmãos, vibrando esse amor em Cristo e pelo Pai maior, para que tenha misericórdia de nosso planeta, de nosso irmão e de nós mesmos, para que possamos, com a nossa força de fé, de amor, jogar luzes sobre esse planeta, abraçando todos aqueles que estão em aflição, em desamparo, em dores. Que Jesus toque os seus corações e os nossos, para que sintam a leveza desse hábito e que o nosso planeta vibre a união e a paz que tanto necessita, o amor que transforma. E a fé plena no trabalho bem feito, o trabalho posto em prol de cada um de nós. E que o planeta Terra, nesse momento, sinta o nosso acolhimento e a nossa gratidão por nos receber, por todas essas maravilhas aqui feitas e postas pelo Pai. Que possamos, irmãos, conservar a nossa bondade, a nossa fé, a nossa luz em Cristo, para que possamos auxiliar a todos nós e ao planeta. Gratidão, Senhor, pela oportunidade, por este encontro fraterno. Rogando a Maria Santíssima, que abençoe cada um de nós aqui presente, em seu lar, para que a luz adentre, e o acolhimento em seu manto de luz e amor traga serenidade, harmonia e paz. Agradecemos a presença de todos vocês. Que a liberdade do amor seja plena em todos os mares, em todos os locais, e que o amor transforme cada um de nós. Que assim seja. Agradecemos a todos, que possamos estar aqui no próximo domingo, firmes no nosso propósito de estar em sintonia com o nosso irmão maior. Boa noite.